Olá, paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje mais um devocional no dia 7 de janeiro de 2024 e eu quero já iniciar compartilhando um versículo que se encontra no livro de 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Irmãos, é interessante ressaltar que nós, mesmo sendo tementes a Deus, seguirmos Jesus, em nenhum momento Jesus nos prometeu ausência de batalha. E isso é claro na Bíblia. O povo de Deus a todo momento enfrentando batalhas, enfrentando lutas, enfrentando gigantes, enfrentando muitas vezes pestes. Jesus, a própria biografia demonstrou quantas lutas Jesus findou nos dias que ele viveu aqui na terra. Eram insultos contra fariseus, eram pessoas duvidando de quem ele era. E ele se mostrou firme, pois sempre nos diz: no mundo terás aflição, mas te dareis bom ânimo. Irmãos, e hoje a nossa meditação é: qual é o nosso comportamento diante as batalhas da vida? Como que cada um de nós nos posicionamos nas batalhas? Nós murmuramos, nós fugimos das batalhas ou nós enfrentamos? Em Provérbios 24:10 vai dizer assim para nós: se mostrares frouxo no dia da angústia, pequena é a sua força. Qual é a sua postura diante a uma batalha? Irmãos, Davi, ele é um grande exemplo para nós. Pois Davi, ele tem uma personalidade, ele tem um espírito que na sua vida ele nunca fugiu de batalhas. Nessa passagem, onde ele enfrentou o gigante Golias, isso ressalta ainda mais essa característica dele. Pois Davi, nesse momento, ele não fazia parte nem do exército de Israel. Davi, naquele momento que viu o gigante Golias afrontando o povo de Deus, o exército de Israel, ele estava de passagem naquele acampamento. Ele tinha ido levar alimento que o seu pai pediu para ele levar para seus irmãos. Ele não fazia parte do exército, mas na hora que ele chegou no acampamento, que ele viu a afronta, o quão afrontoso era o exército dos filisteus em relação à pessoa de Golias, através da pessoa de Golias, Davi, ele não se conformou, irmãos. E eu creio que Davi, quando ele olhou para aquele exército, totalmente se sentindo frustrado, se sentindo fraco, amedrontado, inclusive o próprio rei Saul, eu creio que Davi ficou indignado. A palavra de Deus nos dá essa interpretação. Pois Davi, irmãos, ele sempre foi um crente fiel. Não é à toa que Deus escolheu Davi. Davi, ele conhecia quem era o Deus que ele servia. Davi, ele era aquela pessoa que ele meditava na palavra do Senhor. Ele meditava nos grandes feitos do Senhor. E a todo momento ele lembrava de todos os benefícios do Senhor. Irmãos, nós não podemos esquecer dos benefícios do Senhor nas nossas vidas, dos pequenos milagres, das vezes que você viu que se não fosse Deus te sustentado, a sua força não conseguiria. E Davi, naquele momento, sendo um adolescente, ele não titubeou e ele se apoderou da força de Deus. Quando ele falou com o exército, quando ele falou com o rei Saul, os irmãos deram bronca nele, Eliabe deu uma bronca nele. Quem é você para falar assim? Volta lá para a casa do nosso pai.
Saul não acreditava na hora que via aquele adolescente dizendo que ia lutar contra um gigante. Mas Davi, naquele momento, irmãos, ele não se sentiu forte pela sua força física, pela sua inteligência, pelo seu poder de estratégia. Ele se sentiu forte pelo Deus que ele servia. Onde ele diz uma célebre frase: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o rei, o Senhor, Deus dos exércitos? Irmãos, qual é o tamanho da tua força? Que a sua resposta seja: a minha força é pequena. Pois, irmãos, é quando nós nos sentimos fracos que Deus faz forte através de nós. Nós devemos enfrentar as batalhas da nossa vida, não através da nossa força, mas através da força do Deus que nós servimos. Pois Deus, ele em nenhum momento nos prometeu livrar de batalhas, mas ele nos prometeu estar conosco nas batalhas. Certa vez eu ouvi um pastor pregando e ele dizendo que se nós fôssemos Deus, ou se fôssemos escrever a Bíblia, jamais o Mar Vermelho iria se abrir, jamais o exército de Faraó iria atrás de nós, jamais haveria um gigante Golias, pois a nossa mente é limitada. Talvez, num dia que Davi venceu o gigante, nós contaríamos de forma totalmente diferente. Nós falaríamos: o exército dos filisteus afrontou o exército de Israel, mas Deus deu força para todos os seus soldados. Em nenhum momento os seus soldados ficaram com medo e enfrentou o exército dos filisteus, onde eles saíram vitoriosos. Pois nós somos limitados. Jamais contaríamos que apareceria um gigante de quase 3 metros, onde o exército de Israel, o rei de Israel ficou com medo, ficou apavorado, e um adolescente apareceu lá dizendo que iria lutar contra Golias. A nossa mente é muito limitada, mas os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E Deus, ele tem planos de paz, planos de prosperidade, planos de boas obras através de nós, irmãos. Que nós não desistemos das batalhas, que nós começamos a aprender a enfrentar com toda a força divina as batalhas da nossa vida. Não se amedronte, irmãos. Qual é a batalha que você está vivendo? É doença emocional, é doença física, é problemas financeiros, é no trabalho, é incertezas da vida. Hoje eu te convido a enfrentar essa batalha. Enfrentar com Deus. Se humilhe aos pés do Senhor Jesus e diz ao Senhor Jesus: Senhor, pequena é minha força, eu tenho medo, por mim eu não vou, por mim eu não tenho coragem, por mim eu desisto. Mas é pela sua força que eu vou enfrentar essa batalha. Deus está contigo, irmão, na sua batalha. Deus está comigo na minha batalha. As batalhas da minha vida, irmãos, se eu acho que é pela minha força, hoje eu desisto. Se eu acho que é através da minha força que eu vou conseguir várias coisas que eu estou planejando em 2024, eu acabo com esse plano agora, nesse momento. Mas eu resolvi confiar no Senhor Jesus. Eu resolvi confiar no Senhor dos Exércitos. Eu resolvi confiar no Senhor de Davi. No mesmo Senhor que derrotou Golias através da mão de Davi. É esse Deus que eu estou confiando. E se ele se levantou a favor de Davi naquele momento, a favor de Israel naquele momento, é por intermédio de Jesus Cristo, é por eu reconhecer que Jesus Cristo é o meu Salvador, que ele vai estar comigo.
quanto poder tem no nome de Jesus. E é em nome de Jesus que hoje eu vou vencer as minhas batalhas. É em nome de Jesus que eu verei grandes coisas este ano. Irmãos, eu profetizo a fé de Davi na sua vida a partir de hoje. Outra meditação que eu quero dizer para vocês hoje é a meditação do autor, que diz assim: pessoas de fé tomam decisões baseadas em Deus, não no tamanho das adversidades. Irmãos, você olha o seu problema ou você olha o Deus que te serve? Eu quero ressaltar que as nossas atitudes definem aonde nós chegaremos. A sua escolha te define. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para alguma pessoa próspera e nós pensamos, nossa, como essa pessoa teve sorte, como Deus abençoou essa pessoa. De fato, Deus abençoou essa pessoa. Mas você parou para pensar em quais escolhas que essa pessoa tomou durante a vida dela? Quais as lutas que ela enfrentou? Pois maior a vitória, irmãos, é maior a luta. As suas decisões definirá quem é você. As suas decisões definirá a sua colheita. Irmãos, se apegue nessa palavra. Veja quais são os gigantes a serem enfrentados por você esse ano, por você nesses próximos meses. E Deus está falando para nós não fugirmos da nossa batalha, para nós enfrentarmos a nossa batalha, confiando nele, que ele nos ajudará. Convido os irmãos também para meditar na palavra sugerida hoje, da leitura bíblica, que está em Mateus 4. Mateus 4, irmãos, vai falar sobre a tentação de Jesus, sobre o jejum de 40 dias no deserto, e depois Jesus em Galileia com seus primeiros discípulos. Meditem, depois leem por completo Mateus 4. Mas eu quero dividir com vocês a primeira parte de Mateus 4, que é a tentação de Jesus. Vamos ler. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Irmãos, toda vez que te achar pequena a sua fé, lembre-se que o inimigo das nossas almas, o diabo, o Satanás, tem muita fé. Lembre-se que Satanás, ele acredita em tudo que está escrito aqui. Lembre-se que Satanás sabe os versículos de cor. Olha, irmão, se isso não te aumentar a fé, aumente a sua fé meditando que o maior inimigo que nós temos, pois a Bíblia vai nos dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra homens.
A nossa luta é contra hostes, contra potestades, é contra demônios, é contra espíritos malignos, é contra o exército de Satanás. Ele tem a fé dobrada, ele tem uma fé imensa. Lembre-se disso, irmãos. E Satanás, muitas vezes, naquele momento de fraqueza, naquele momento que nós sentimos fracos, que nós sentimos sem força, é o momento que ele mais vem nos afrontar. Veja com Jesus. Ele aproveitou que a carne de Jesus estava fraca por causa de um jejum prolongado e quis afrontar, quis atacar, quis tirar, quis roubar a identidade de Jesus Cristo. Irmãos, Satanás quis roubar a identidade de quem era Cristo Jesus, quando perguntou se tu és mesmo filho de Deus. Quantas vezes, irmãos, Satanás nos ataca querendo roubar a nossa identidade, querendo roubar a nossa salvação. Se tu mesmo és os filhos de Deus, e nós somos os filhos de Deus, eu sou filha de Deus, filha amada de Deus, filha escolhida, irmãos, para falar da tua palavra, para levar luz, para ser sal da terra. Talvez você esteja com complexo de inferioridade, se sentindo menos importante, sentindo-se que Deus esqueceu de você. Saiba que isso é afronta do inimigo, que lança setas malignas, que lança pensamentos malignos sobre você. Só que nesse momento, irmãos, nós temos que fazer como Jesus fez. Nós temos, através da palavra, através do nosso conhecimento de Deus, da meditação da palavra, afrontar o inimigo, fazê-lo bater em retirada. Lembrando quem nós somos, que nós somos filhos de Deus, filhos amados do Senhor Jesus. Que você tenha como estratégia a palavra do Senhor para vencer todas as batalhas, todas as dificuldades e todas as afrontas. Vamos vencer os nossos gigantes, vamos enfrentar as nossas batalhas e não vamos esquecer que fracos somos, mas nós temos o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, príncipe da paz, maravilhoso. E Ele quer nos ajudar. Ele quer nos ajudar. Os olhos de Deus estão sobre nós. Irmãos, fiquem com essa palavra no dia de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu amo vocês em Cristo Jesus.